Oi, Rosa. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Que tudo bom, tô vendo um jóia? monte de gente, a Facó eu não vejo há décadas. Oi, Facó! Oi, querida, tudo bom? Tudo bem, querida? Oi, Boa noite a todos. Oi, oi, Águia, Nelson, quanto tempo também, Áquila. todo mundo. Boas Boa noites noite. a Boa todos Boa e noite. noite a todas. Boa todos. noite, boa Boa noite. noite. Boa noite, Facó. Paulo Áquila, Branquinho, oi. tá caindo Boa neve lá noite, do Oi, Eliane. Acre. Boa noite, Cláudio, muito Áquila. prazer. Prazer, que bom, assim. Quanto tempo eu não vejo, acho que é um filme acompanhado. Então tem que vir mais vezes, Cláudio. É, né? Agora que eu, digamos, aprendi o caminho. Isso mesmo. Boa noite, esse é mais um evento do Cultura Pra Quê? É, o projeto, né, da Lei Aldir Blanc, que é a nossa mostra, que convida conselheiros ou ex-conselheiros para poderem falar dos seus segmentos aqui no nosso Cineclube Raul Lopes. E, enfim, só lembrando, né, que todos esses filmes a gente não coloca um segmento único, porque é sempre múltiplo, né? E hoje é o dia da gente falar de artes visuais, mas os dois artistas que a gente tem aqui, convidados, eles são multiartistas, né? Então, eles poderiam estar no Dia da Poesia, podiam estar em outros dias também, de outros segmentos. Então, eu não fecho o dia do evento como o do segmento, assim, né? Exclusivo do segmento, mas eu convidei a Rosa Damasceno Paranhos, que é uma amiga nossa, uma super curadora, uma guerreira da cultura, das artes plásticas na cidade. Ela é professora de artes também. Ela curou, fez a curadoria de algumas mostras agora na pandemia, o Vazio em Nós, que foi muito legal. Teve um dia do Cineclube que a gente conseguiu acompanhar também, conhecer outros artistas. Né? Ela faz o Arte Garagem também, o Cláudio também participa desse projeto já há um tempo, que acontece lá no Palácio do Rio Negro, né, todo ano com artistas da cidade. Então, além dela ter um reconhecimento assim no mundo das artes, como artista desde a década de 90, tudo, ela trabalha desde 2011 no Conselho para promover artes plásticas na cidade, né? E a gente tem poucas janelas assim de exibição, tirando o Quitandinha e as salas do Centro de Cultura, agora a gente tem a sala também lá na Casa de Petrópolis, né? Mas são poucos os lugares de exibição, e aí tem lá no Palácio Rio Negro também, né, que abre essa exposição Arte Garagem. E depois, se a Rosa quiser complementar alguma coisa também do que eu falei. Então, não é, enfim, a gente agora, eu e Cláudio, a gente vai ter que voltar para uma arte garagem, né, Cláudio? Porque a gente ficou 15 anos juntos, né? Fazendo 14 anos fazendo esse projeto, e aí a gente deu uma parada, né? A gente já está parado, já tem uns 2 ou 3 anos, né? 3 anos, uma coisa assim. Depois o Cláudio me confirma o que eu estou falando ou não. E a gente expôs sim umas 2 ou 3 vezes no Palácio Rio Negro, mas a gente também colocou exposição no Sesc Tandinha, né? Algumas vezes na fase. Então a Isso, a gente fase. percorreu bastante Petrópolis, né? E ficou 14 anos esse projeto. E eu fui também conselheira do segmento de arte durante 8 anos. Eu com a Pita, a gente criou o segmento. Entendeu? A gente foi os fundadores do segmento do Conselho Municipal de Cultura, né? E aí Que eu fiquei legal. 8 anos, aí eu saí, aí depois o Cláudio entrou, também ficou lá, né? E agora eu estou voltando, né? Como conselheira do segmento, né? Porque a conselheira teve um problema de trabalho, teve que sair, eu retornei ao conselho agora, mas assim, e estou fazendo curadoria também, dando aula de arte, eu ajudei aula a tarde toda, e fazendo curadoria, e eu fiz a curadoria do Feminino Gabinete de Curiosidades, que a Lígia escreveu o texto, né, a Lígia foi que escreveu o texto, que foi lá no Palácio Rio Negro.
Eu acho que a Lígia congelou. E aí, ela que escreveu o texto. Não, tá aí? Você tá sem voz. Tá no mudo, Lígia. Tá no mudo, Lígia. Eu ainda não congelei, por favor, tô só parada. E aí, Calma aí. ela que fez o texto curatorial da exposição Feminino Gabinete de Curiosidade, que foi uma exposição toda feita por mulher, só tinha mulher. Curadoria, expositoras, assim, a mesa redonda foi, a conversa com os artistas foi muito legal, foi só com mulheres, a Lígia estava presente, né? E logo em seguida... Eu também estava. A Có também estava, E em 2019 eu fiz o Quero Meu Corpo de Volta, a curadoria de Quero Meu Corpo de Volta, que foi lá no Palácio Rio Negro também, né? Que aí já o texto curatorial, o texto conceitual, né? Nem curatorial, conceitual da exposição foi da Marisa Flora do César. Mas aí já teve homem, mulher, aí foi a diversidade, né? E agora, no passado, eu fiz a curadoria, estou fazendo a curadoria da exposição do Vazio de Nós no Instagram. E que fez um ano, né? Dia 19. A gente vai começar a comemoração, vai ter muita coisa legal agora que a gente, né, vai fazer, comemorando um ano de exposição. E estou dando aula de arte, sou historiadora também e adoro filme. Já aprendi muito sobre Basquiat. O Basquiat a gente fala no final, né? Depois do filme. Isso. É melhor para não dá spoiler, né? Porque Tá bom. Essa coisa da pop art, o artista e a obra meio que se misturam, né? Aí, então, para quem não conhece, deixa para depois. Então é isso, gente. Brigadão pela sua presença hoje com a gente. De nada, querida. Olha, eu quero parabenizar você também por esse projeto seu de cineclube, sabe? Muito interessante. Acho que você também é uma guerreira, viu? Você falou que eu era. Também somos guerreiras, né? Estamos aí na luta. Isso né? mesmo. Obrigada, Lígia. Obrigada, Rosa. Por estar aqui com a gente. Tá, querida? Beijo. Também quero agradecer a presença da Aline Klein, que está aí a primeira vez também. Aline! Né? Dá boa noite para a Grácia também. E agora eu gostaria de apresentar o nosso amigo Cláudio Partes, que está com a gente também em vários projetos. Ele é um super multiartista. Descobri que ele é poeta também, fazendo uma pesquisa, enfim, para fazer a mini bio dele, até poeta, né? Ele é fotógrafo, ele é da SOPEF, né? Que é a Sociedade de Fotografia, né, de Petrópolis, que o Raul Lopes, né, que dá o nome no nosso cineclube também, fazia parte. Ele é artista plástico, é designer, ele estava com uma exposição logo antes da pandemia, né, no Centro Cultural da Caixa, que era a exposição que você fez uma residência artística na Argentina, né? E Asas de Anjos, aí eu vou pedir para você falar um pouquinho para a gente também, né? E ele, além de ter toda essa sensibilidade, ser um super artista, assim, ele também foi presidente, né, da Fundação, foi gerente de cultura da Fundação e foi presidente do Conselho de Cultura, quando o Conselho de Cultura, enfim, estava ali numa situação política, assim, e ele foi maravilhoso. O meu TCC em turismo, né? Eu estudei aquele ano que você foi o presidente de cultura, então eu li todas as atas, vi que você mandou fazer os estudos e eu queria fazer aquilo. Aí quando eu fui ler as atas, olha que legal, o que eu escolhi fazer de estudo, o Cláudio pediu para organizarem as informações, né? Quando você era presidente, eu falei, que legal, então já existe uma informação retrospectiva, né? Eu estudei 2016, 2017. E aí, o Cláudio, ele tem toda essa representatividade política de produção cultural, mas ele também é designer, né? E está aí com a gente, é responsável pela imagem, identidade visual da exposição 19, 20 e 21, lá na Casa de Petrópolis, né? E, enfim, a imagem também da casa, né?
toda da sensibilidade do Cláudio. E logo, logo está saindo uma revista da Casa de Petrópolis, que vai ser Casa de Petrópolis Magazine, e o site também. Tudo com a com a orientação do nosso amigo Cláudio Partes. Cláudio, se apresenta aí, assim, sem ser o meu discurso de fã. Complementa aí. Bem, serei breve. Aí, me senti deliciosamente desnudado agora. Nossa, que pesquisa! Mas é isso, acho que uma coisa acaba puxando a outra, né? Assim, ó, a minha formação é em design gráfico, embora já fosse assim apaixonado por artes plásticas, artes visuais, mas vindo de uma época que também não é muito diferente hoje, assim, que a gente precisa pensar em pagar as contas, então aí o design gráfico entrou com esse papel, com esse dever, e é isso, uma coisa acaba puxando a outra, aí no meio do caminho com a Rosa, e assim, o envolvimento com produção, a fotografia, até por usar muito para se expressar, então acabei me associando à Sociedade Petropolitana de Fotografia, e uma das coisas muito boas até do design é porque assim, ele traz algo muito dentro do design, esse lado da relação com o cliente, com o mercado, então isso acabou me dando digamos, uma bagagem de organização muito grande, né? Assim, que às vezes no lado artístico a gente deixa fluir mais tranquilamente, né? E aí isso foi ótimo, e aí com isso não tinha como não se envolver com aspectos que acabam sendo políticos, que é isso que acabou me levando ao conselho, a própria gerência lá do centro, na época, Fundação de Cultura de Petrópolis, e até, pô, legal esse seu trabalho, eu não sabia, depois até gostaria de conhecer, porque uma das coisas que eu sempre tocava muito no conselho é isso, a gente precisamos de informações, precisamos de dados, né? Assim, se existe um segmento, quem é que compõe esse segmento, o que faz parte dele, então eu acho que isso é legal, acho que uma das coisas boas, que acho que no próprio filme a gente vai passar um pouquinho por isso, assistindo aí, porque por mais que exista, às vezes, a alma de artista, se tem que ter esse tino de relação com o mercado, né? E se o artista, às vezes, não tem isso, ele acaba tendo que se render àqueles que são mais aptos, e aí é lógico que se entra em várias nuances que acho que nós vamos presenciar aí também. Então, bem, feliz por estar aqui, agradeço muito o convite, parabenizo pelo projeto também, e com certeza virei mais vezes. Ah, beleza! Obrigada, Cláudio. A ideia inicial, assim, né, do projeto era pensar em trazer, né, fazer essa ponte, assim, porque a gente tem um público que ama cinema e a gente adora artes e todo mundo de alguma forma envolvido. E aí eu pensei, quando eu escrevi esse projeto, né, era trazer os especialistas que fazem cultura na cidade, que de uma forma ou outra tem essa relação política, ou seja, de falar com outras pessoas, né, de viver na polis, de defender a sua arte, vir aqui no Cineclube falar do filme com a gente, mas sobre o seu ponto de vista de segmento, né, do seu ponto de vista de artista, né? Então é uma troca do nosso público com vocês e a gente, enfim, e na esperança de ter vocês aqui com a gente também como público depois, né? Então, Expedito, seja bem-vindo também. Pois deixa eu só apresentar o Expedito rapidinho, que eu chamei claro. Ele, a Rosa, né? Ele participou da reunião dele, ele é um artista lá do Ceará, de Fortaleza, fotógrafo também, além de artista visual. Aí estou muito contente dele ter aceitado a participar. Olha, que legal, você está no Ceará, Expedito? Olha que legal! Olha, deixa eu falar uma coisa sobre o Expedito. Ele é um artista, assim, que eu fico... eu estou apaixonada pelo trabalho dele, ele tem um trabalho visceral, e ele está na exposição do Vazio de Nós. Vão lá e vejam o Expedito na exposição do Vazio de Nós, que é uma potência, ó.
Beleza, Parabéns. beleza. Depois Obrigado, você Lígia. chega a postar alguma coisa no Viva Cineclube, mas a gente coloca lá na outra listinha também, no outro grupo do WhatsApp do Cineclube. Né? Que cultura é permite, cultura e cinema, né? Aí no Viva Cineclube é tudo, política, lá. Aí tem o outro que tem um pessoal que só está nesse. Aí então a gente divulga lá também. Né? A Graça e o Paulo estão na Bahia e o professor Nelson, meu pai, está em Minas. Então a gente tem gente do Brasil todo aí. Então, vou fazer o teste com vocês do filme. Ver se legenda, ver se está tudo ok. Mandei uma mensagem para o Expedito. Viu, Expedito? Mandei uma mensagem para você. Uma mensagem sobre o Ceará. A Facó, a família da Facó é de lá. Então, vou fazer aqui o teste. Por enquanto, não precisa desligar a câmera, nada. Só ver se está tudo ok. Vou aqui ocultar os controles. Deu tudo certo? Áudio, legenda. Para vocês Ok. ficaram as televisõezinhas do lado ou desapareceu tudo? Todo mundo ok? Então Ok. tá. Então, agora eu vou desligar a câmera de todo mundo e tirar o áudio. Qualquer problema técnico, fala comigo pelo WhatsApp, beleza? E aí, depois do filme, eu ligo a câmera de todo mundo, depois eu abro o microfone e a gente começa o nosso debate. Ok. Boa noite, pessoal. Desculpa, cortei antes de aparecer a última cena. Vamos ligando as câmeras. Pronto. Vamos lá. Acho que eu liguei de todo mundo, né? Vou desativar aqui, aí vocês podem ligar seus sons também. Primeiro vamos ouvir a Rosa. Ela vai se apresentar rapidinho para quem não estava aqui e falar o que ela achou do filme. E depois a gente passa para o Cláudio e a gente abre para todo mundo. Antes de passar a fala para a Rosa, eu queria comentar, né, uma coisa que o Átila sempre fala, né, dessa coisa da morte, meio que fechar a obra do artista. A gente viu numa dessas sessões do Cultura Pra Quê, o documentário sobre Ana Cristina César, né? E aí tem essa coisa aí do artista fechar a obra, né? Enfim, que ele não vai produzir mais nada, ele morreu, né? E dessa coisa do artista fracassado também, né? E como no começo do filme fala isso também, né? Que o personagem que aparece escrevendo, né? E que tem a voz em off, que depois mostra que é o papel lá do Gary Oldman, que seria um alter ego, né, do diretor, que também é artista plástico, né, Julian Schnabel, não sei se falei direito o nome dele. Hã? Schnabel. Obrigada. E ele foi o primeiro filme dele, né, o Basquiat. Depois ele faz outros também, de outros artistas, inclusive o último do Van Gogh com o William Defoe, que está ali também, né? E o Andy Warhol é feito pelo David Bowie, a referência, né? Essa coisa dos artistas morrerem cedo, também tem ali com aquela loirinha que poderia ser enfim, só uma menção honrosa à Madonna, né? Que também foi namorada do Basquiat, era uma simples desconhecida na época, né? Mas quem faz o papel dela é a viúva do Kurt Cobain, que também morreu com 27 anos, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, todos eles morreram com 27, né? É a idade maldita. Tem até uma página no Wikipedia que chama Clube dos 27, né? Os artistas que morrem com 27 anos, né?
É um horror, né? É um horror isso. Mas é interessante isso que você está falando, porque ele era um admirador de jazz, né? E os jazzmen também tiveram uma morte precoce, né? E ele tinha o hábito de, quando estava no estúdio, ele escutava o tempo inteiro música, não só jazz, música clássica, e todos os livros em volta dele, todas as referências, a televisão ligada. Então, ele era um pintor do seu tempo, né? E aí ele pegava todas essas influências, né, e colocava no seu trabalho, né? E ele dizia que ele não... Perguntaram um dia para ele assim, mas quando você está pintando, você está pensando em quê? Ele falou assim, na vida. Entendeu? Então, ele era uma coisa contemporânea mesmo, essa coisa da arte contemporânea, misturar vida e trabalho, vida e arte, entendeu? Então, ele estava já inserido nesse contexto, na década de 80. E, além de tudo, era uma pessoa super inteligente, tinha nascido em classe média alta, né? E ele saía de casa por causa do pai dele, todo mundo deve saber isso, vocês leram um pouquinho, que brigava com ele, expulsava ele de casa. Então, ele frequentou museu, ele não era uma pessoa, ele não era um negro do gueto, né? As pessoas até achavam, mas ele não era um negro do gueto. Ele era um pintor, e naquela época não havia essa coisa de um pintor negro, né? Uma pessoa dentro do mundo da arte, né? Hoje em dia você já vê um pouco, mas naquela época ele foi o primeiro, assim, americano, estadunidense, que era famoso no planeta todo, né? Então, isso... E você vê que ele sofria racismo o tempo inteiro, né? Mesmo ele tendo dinheiro, ele sofria esse preconceito, né? O tempo inteiro, estava ali... E isso está muito na sua obra também. No trabalho dele tem uma obra que foi vendida há pouco tempo, foi mais cara, acho que em 2017 ou 2018, que é uma caveira de um negro, né, com uma coroa, que a assinatura dele era aquela coroa de 3 pontas, né? E todas as pessoas que ele admirava, jogadores de beisebol, negros ou artistas, ele sempre colocava aquela coroinha de 3 pontas, que era tipo uma assinatura dele, né? Então, eu acho assim que ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa inteligente, falava 3 línguas, né? E ele é uma pessoa, ele sacava de arte muito, né? Porque a mãe dele levava para o cinema, então ele não era uma pessoa, né? Ele não era uma pessoa do gueto, ele era uma pessoa hiper inteligente, muito articulada, né? E as coisas batiam nele, porque ele era artista, né? Batiam nele ele era um ser sensível, né? Então aquilo machucava muito a ele. E quando o Andy Warhol, que era um dos últimos amigos dele, que ele confiava, né, que morre sem ele falar, né? Eu acho que ele entra em profunda depressão, né, com isso, e por isso que ele é uma pessoa muito fragilizada, né? O pai não tinha uma relação familiar, assim, estrutura, né? Que eu acho que a família dá uma estruturada na pessoa, né? Ele não tinha isso, então ele ficou muito sem saber o que fazer, né? O que ele... E é interessante que ele, assim, ele tipo, o que ele faz é o neoexpressionismo, que é diferente do expressionismo alemão, né? Mas que o expressionismo alemão é uma coisa mais escura, mais presa. Ele já, né, uma coisa mais corporal, né? Mas é o neoexpressionismo, né? É o neoexpressionismo. Então, eu acho que ele assim, é uma pessoa referência para a arte, né, do mundo, né, uma referência para a arte do mundo, como negro, sabe, como uma figura que, né, numa época de anos 80, em Nova York, mesmo em Nova York, né, você vê que tem aquele racismo explícito. Então, assim, ele é uma pessoa admirável, né? As pessoas dizem que às vezes ele era meio ambicioso, que ele queria, mas quem não quer fama? Ele correu atrás do que ele queria, né? Que era, né, ter dinheiro, né? Ter, né? Porque ele sabia que ele era bom, né? Uma pessoa, ele sabia da qualidade dele. Isso que é importante, que eu vejo na personalidade dele, ele saber quem ele era, né? Ele tinha plena
ele tinha plena consciência do qual era o papel dele nesse mundo racista, sabe? Ele tem família, então ele sabia, ele circulava e ele colocava isso nos trabalhos, né? Aquela vida caótica dele está dentro do trabalho dele, né? Então, acho que ele é um pioneiro da contemporaneidade como pintor, né? É muito importante. Eu me empolguei aqui, desculpa. Ah, não, é a paixão. Eu fiquei. Se apresenta rapidinho, Rosa. Teve pessoas que entraram depois. A Margarete está aí também. Prazer, Margarete, seja bem-vinda. Ela é a suplente da Rosa no conselho. No segmento de arte. Ela é nova, Fábia, Mariana, sejam bem-vindas. Se apresenta rapidinho, depois a gente passa para o Cláudio e a gente abre para todo mundo. Tá. Eu sou Rosa, da Meceno Paranhas, eu sou artista visual, sou professora de arte, faço curadoria, né? Estou com uma exposição agora no Instagram, O Vazio de Nós, e sempre trabalhei com arte, sou historiadora também, e é isso, gosto de filmes. E obrigado, tá, Lília, por ter me chamado. Tá? Obrigada a você, Rosa. Seja super bem-vinda. Obrigada. Cláudio, se apresenta rapidinho e fala do filme também. Bem, meu nome é Cláudio Parte, sou artista visual, designer e acho que um militante da cultura, né? Assim, já fui presidente da Sociedade Petropolitana de Fotografia, gerente da época da Fundação de Cultura de Petrópolis, presidente do conselho e, bem, e é isso. E também apaixonado por filmes. Eu costumo dizer que filme é uma das poucas coisas juntos com o yoga que consegue, assim, me desligar do corre do mundo, né? Eu sou, às vezes, aquele chato que quando estou assistindo filme me incomoda alguém falar, dá uma pausa para mim ir ali no banheiro. Cara, como assim dá uma pausa? E pô, muito feliz pelo convite e rever esse filme que assim é muito interessante, né? Então, uma das coisas é um filme acho que de 96, né? E o quanto ele ainda é completamente atual, né? Em diversas situações, não só na abordagem da própria questão do negro, né? Assim, a gente pensar que de 1996 para hoje a gente ainda vive aí diversas questões, não só em relação à questão do negro, mas até disso, de camadas sociais. Então, é um filme que isso está ali muito latente, né? Assim, é forte. A outra coisa, a própria situação da arte, né? Assim, tem alguma parte no filme que tem um diálogo ali sobre ser explorado e explorar, que eu acho assim, muito interessante, né? Até porque é algo, acho que, principalmente no mercado assim, da arte, ou no mercado de forma geral, né? Qual é essa linha, né? E o quanto, às vezes, o artista entra nesse jogo, né? E a partir do momento que ele entra nesse jogo, o quanto ele também não está ali, assim, explorando por um lado, né? Assim, diferente, por um lado, acho que do próprio Basquiat, né? Porque se vê o quanto assim, ele é intenso, né? E por mais que tenha ali atingido uma fama, o quanto meio que ele também vive, por mais que tenha buscado isso, quase que à margem disso tudo, né? Dessa questão, né? Isso é muito forte, o fazer do seu jeito, né? E assim, ele acho que fazia do jeito dele, né? E que eu acho que também tem diversos, acho que é muito bom quando a gente vê artistas, não só no passado, aí ligados ao que hoje vamos chamar história da arte, mas hoje mesmo no presente, conseguem isso, né? Fazer do seu jeito, né? Viver, isso é maravilhoso, assim. No caso do filme, acho que tem uns aspectos muito interessantes, acho que não só no começo, mas que acaba permeando o filme, que pelo menos me leva a refletir sobre uma própria situação ou busca, né, por uma fuga, né? E no caso ali no filme, eu não sei se a própria relação ali dele ver aquelas ondas e surfista e o tempo todo abordar a questão do Havaí e no fundo, por mais e sair de Nova York, né? Então, por mais que ele tivesse imerso ali
naquele meio. No fundo, essa entrega e essa busca também na própria obra dele esteja ligada com isso, né? Eu acho que, aí me colocando na própria situação de artista, e eu costumo falar muito isso também, o quanto o meu trabalho não está relacionado com esse criar o meu próprio mundo, né? Assim, esse ver o mundo do meu jeito, né? E em períodos como esse que nós estamos atravessando, às vezes isso é o que nos salva, né? Então, e aí se falou de diversos artistas de diversas áreas que morreram jovens, muito jovens, e acho que essa relação com a arte, independente de que tipo de arte e aí juntos tem essa própria questão da droga, o quanto isso, no fundo, é porque a gente se choca com a realidade, né? Então, essa fuga, e nem sempre a arte ou as próprias drogas dão conta da gente atravessar aí mais do que 27 anos, né? Então, assim, gostei muito assim, de rever, e acho que tem diversos pontos ali. Tem um outro momento que alguém pergunta ou ele pergunta se o cara não cansa da carreira, né? Não cansa de pintar, né? Então, acho que tem muitas coisas ali, acho que a gente poderia entrar a noite adentro aí, porque acho que tem muitas coisas gostosas. Mas, bem, deixa eu não monopolizar a fala. Vamos trocar. Obrigada, Cláudia, obrigada. Zé, depois Áquila. Depois meu pai, Nelson. Eu sou o terceiro. Você pode ser o segundo, você tinha levantado a mão. Terceiro. Eu vou depois do Nelson. Então tá. Deixar o terreno aplanado. Bom, eu, como não sou artista plástico, sou apenas participante do Cineclube e gosto de cinema, né? Eu tenho assim uma curiosidade sobre o personagem, sobre o Basquiat. Sei um pouco da história dele e tal, mas conheço quase nada da obra dele, né? Agora, o filme, eu achei assim de uma sensibilidade tremenda. Esse diretor que foi, me parece, pelo vi pelas críticas, conviveu com o Basquiat, foi amigo dele e tal, e encontrou esse recurso de criar um alter ego, um outro personagem, pintor também, porque não quis botar o nome dele naquele personagem, né? E deve ter reproduzido as cenas ali, as vivências dele, né? Agora, eu acho que o filme conseguiu retratar de uma forma muito sensível, né, a angústia do ser humano, né, com essa capacidade criativa fantástica que tinha o Basquiat e que está sempre à beira de uma explosão, né? Ele está sempre vivendo no limite, né? E ainda assim conseguindo produzir uma arte que foi extremamente reconhecida, muito valiosa, né? Mas eu acho que a forma que o filme foi trabalhado, a dinâmica do filme, as imagens que ele produziu, aquela coisa do sonho do Havaí sempre ali presente por cima de Nova York, né? Eu achei assim absolutamente genial. Gostei muito do filme, como filme, né? Fiquei assim realmente embevecido o tempo todo. Legal. Obrigada, Zé. Pai? Engraçado. Eu não gostei do filme. Não? Eu achei o filme muito intenso, muito deprimente, triste, né? Horroroso. Não viria de novo. Por quê? Porque esse artista, ele é de uma capacidade realmente de criação, de produção fantástica. Ele é extremamente produtivo, né? Você via quantos quadros ele fazia por dia, né? Quanta coisa criativa. No entanto, a associação da arte com a droga é uma merda. O vilão aí é a droga, né? Eu não acho que realmente a droga pode levar você, né, a essas questões de mais criatividade. Não sei ainda, né? Alguns casos, sim, talvez, né? O uso deste ou aquele estimulante, né, abre, né, a cabeça do artista.
e, ao mesmo tempo, rouba a alma dele. Tá? Então, eu não gosto dessa associação. Eu acho que, realmente, o artista já tem as condições, as pré-condições, já tem o talento para fazer a arte. Né? A droga é uma merda que aparece na vida das pessoas. E depois fica aquele preconceito, aquela discriminação, aquele estigma de que todo artista é um drogado ou um drogado em potencial. Né? Isso daí é extremamente perigoso, né? Principalmente nos tempos de hoje, não é verdade? Onde a cocaína, né, impera. O baseado já era, né? A maconha já era. Né? Isso daí é café com leite, não é verdade? O filme ele é bom no sentido que até o ator que faz o JM, né, é muito bom, o ator é excelente. E só tem fera nesse filme. Né? Só tem fera, só grandes nomes. Né? É impressionante isso. E eles não são os protagonistas, né? Eles não aparecem devidamente pelo seu nome, pela história de cada um. Aparece o JM, quer dizer, o ator que interpreta muito bem o JM. O JM, o ator, né, que faz o JM, está no mesmo patamar desses grandes nomes que aparecem aí. Assim eu vejo, né? A arte do JM não é a que mais me impressiona, não. Então, né, eu apenas admiro, aplaudo, aprecio tal, mas não é a minha preferida, né? Então eu vejo assim, né? Por ser muito triste, por ser uma grande perda, né? Um ator incrível, né? Quebrando todos os tabus e com todas as limitações que ele tinha, né? Realmente todos os dramas familiares, né? E mesmo assim ele era um cara criativo, né? Eu não entendi realmente por que ele fez a opção pela droga. Beleza, valeu, pai. Não, e é tão legal o jeito que você fala, parece até que você gostou muito do filme. Pois é. Mas essa coisa de misturar droga, né, com ele, por ser um filme feito por amigo, né? Então não é uma coisa moralista, né? Porque poderia falar, poderia ter uma coisa assim, né? De uma moral, né? Olha o que as drogas fazem, né? Mas como é alguém que era da mesma vanguarda e era amigo pessoal, né? Então tira um pouco, porque se a pessoa assistir também sem saber desse detalhe, né? Que o diretor era amigo dele, não vai necessariamente ir por esse lado do moralismo, né? Porque isso é uma coisa muito ruim, como se fosse até uma coisa... eu entendi o que você falou, né, nos dias de hoje, desse desconhecimento e nessa distância que tem, né, como se os artistas fossem... enfim, o outro lado, né? A esquerda, petralha, comunista, e artista, enfim, é o que a gente está vivendo hoje agora nesse mundo da cultura também, né? Enfim, brigando por direitos, essas coisas. Mas eu entendi o que você falou, mas eu acho que você gostou do filme. Tá bom. Aquilo depois, Paulo. Eu nunca vi alguém não gostar de um filme com tanto carinho. Tanta compreensão como o Nelson. Mas o Basquiat é um pintor erudito, né? E é muito bonita aquela cena que a mãe e ele, o menino, vão ver Guernica, né, no MoMA, porque ele é um pintor que pega a tradição mediterrânea da pintura. Quer dizer, ele tem tudo a ver com Picasso, ele tem tudo a ver com Miró. Então, ele é um pintor que vem da tradição moderna, né? Quer dizer, eu acho até que ele tem mais a ver com arte moderna do que com pós-moderno, né? Porque ele tem a marca pessoal, tem ele deixa o rastro dele sobre a tela, né, o tempo todo. Então, eu acho que ele é um pintor erudito, ocidental, não é? Que vem da tradição e com um talento extraordinário, né? O filme é muito bonito, porque o filme tem um tempo e uma mistura
uma simultaneidade de ação e tudo mais, que parece a pintura do Basquiat, né? Nenhum dos quadros mostrados nesse filme é feito pelo Basquiat, porque a família não deixou. Quem pintou os quadros que nós vimos foi o próprio Julian Schnabel, que era amigo do Basquiat. E tem aquela grande exposição, quando ele chega numa galeria que estão montando uma exposição, e ele diz que o avô tinha sido pescador de ostras, aqueles quadros são do Julian Schnabel. Quer dizer, do Julian Schnabel, assinado Julian Schnabel, né? Outra coisa que eu penso muito aí sobre cinema americano, sobre fracassados heróicos. Quer dizer, isso é meio charlatão, porque eu não sou nem historiador nem sociólogo, mas eu tenho a impressão que numa sociedade que promete sucesso a todos, né? Mas o sucesso é impossível para todos, você tem que ter pessoas que fracassaram, dentro desse ponto de vista americano do sucesso, né? Quer dizer, do conceito de sucesso americano, porque lá eles sabem o que é sucesso. Assim, sucesso é ter dinheiro, ter reconhecimento e tudo mais. Mas você precisa de ter o fracassado bem-sucedido ou o fracassado heróico. Quer dizer, esse gosto que eles têm pela história, pela vida do Van Gogh, né? Eles falaram, Van Gogh viveu uma tragédia, ele viveu uma tragédia, ele não foi reconhecido no tempo dele, ele foi maltratado, assim como eu sou maltratado, mas o futuro o reconheceu, não é? Então, eu sempre, mesmo por pior que seja a minha situação, eu tenho chance de um dia ser reconhecido e aceito. E tem esse outro, que é o homem de sucesso, que fracassa na vida, né? Então, eu estou mal aqui no meu lugar, quer dizer, eu tenho um emprego horrível, eu tenho uma rotina miserável, mas tem o Basquiat, que foi um grande pintor, foi muito infeliz e morreu drogado. Eu não, eu estou aqui inteiro na minha rotina de merda. Então, eu acho isso sempre me intriga com o cinema americano. O fracassado bem-sucedido, né? Que é uma maneira deles aguentarem a vida deles. Agora, o filme é lindo. Eu adoro esse filme. É um grande elogio à pintura, é um grande elogio aos anos 80 também. Está cortando, né? Átila. Opa! Hein? Não está, não. Não. Para mim está ótimo, estou escutando tudo direitinho. Eu espero que valha a pena. Acho que Não, e é um grande elogio a esse momento tão sensorial que foram os anos 80, né? Os anos 80 foi um momento que houve um grande elogio aos sentidos, não é? A percepção através dos sentidos e da emoção, né? Então, eu acho que o filme mostra muito bem isso, é muito legal. Obrigado, Lília. Obrigada, Átila. Eu gostei muito do que Rosa e Cláudio falaram também. Obrigada. Virgínia? Achei bastante interessante o filme, muito interessante e cheio de emoção. Agora, diferente do professor Nelson, eu acho que a droga e a arte tende a haver uma certa ponte. A sensibilidade, a flor da pele, você é ligado, qualquer que seja o tipo de arte, há uma tendência de você sair um pouco da teórica normalidade e há uma certa tendência, há uma certa proximidade, uma tendência a você ir para esse campo, puxar um pouco você, a convidar, a droga convida, de certa forma, um pouco o artista. A mim me parece isso assim,
Não necessariamente é assim, mas eu acho que a pessoa, pelo nível de sensibilidade e distanciamento dessa normalidade, do teórico normal, termina havendo um pouco de tendência. E há, sim, o preconceito, há toda uma represália em relação a esse fato, mas eu acho que há uma tendência a se buscarem um e outro. Ok, beleza. O filme eu achei, assim, me agradou bastante. A parte visual dele imaginar as ondas, ver diferente, a parte inicial do cara comentando sobre o Van Gogh, como seria estar num barco de Van Gogh, né? E a questão do fracasso também, do distanciamento, de quando é que a distância entre o reconhecimento, a obra ter sido realizada e ela ser entendida ou absorvida pela sociedade. Porque, em geral, a tendência dos artistas é terem uma anteninha e absorverem aquilo que está um pouco mais à frente o que vem adiante, e as pessoas perceberem adiante ou o que está passando, mas que ainda não é visível, é visto a posteriori, né? É reconhecido a posteriori. Existe esse delay muitas vezes na história. Mas, bom, era isso só. Era só isso. Beleza. Obrigada, obrigada, Virgínia. Valeu. Facó? O Paulo e a Virgínia se inscreveram. O Paulo quer falar antes da Facó? Não? Oi, Facó, você está no mudo. Olá, eu gostei muito do filme e eu queria falar duas coisas, então vou ser rápida para poder falar as duas. Essa questão dessa alteração da consciência, né, através não só das drogas, como do álcool também, não é, Nelson? Porque isso não são só as drogas. Fernando Pessoa escrevia porque bebia, né? Bebia muito, tanto que morreu de cirrose jovem, né, com 40 e poucos anos. Então, ele nasceu em 1888 e morreu em 35. Façam as contas, quantos anos ele tinha. Era jovem, né? Era novo. Isso. Então, sempre tem essa questão, que é sempre uma coisa que eu penso muito sobre. Eu penso muito a respeito disso. Até que ponto será que realmente o artista precisa disso para ele produzir? Eu entendo, como a Virgínia falou, que eles têm essa associação e se atraem, né, tanto as drogas quanto o álcool, qualquer alterador de consciência, e o artista ele realmente tem essa atração. E até que ponto isso é necessário. Aí eu lembro também de Machado de Assis, né? Machado de Assis não fazia uso de substâncias, que eu saiba, para produzir a sua obra. Aí eu acho esse um assunto bem interessante da gente conversar sobre os artistas que usam ou que não usam, ou que usaram ou não drogas, entre elas eu incluo o álcool, né? Isso é uma coisa que eu acho sempre um assunto interessante de se conversar. Uma coisa que me chamou a atenção no filme, que eu achei muito legal, foi quando aquele pintor ele faz uma referência a artistas japoneses que, no meio da carreira, eles mudavam o nome, como se eles quisessem começar tudo do zero. Eu achei aquilo tão bacana. É como o cara não ficar assim, basking, né? Como é que a gente fala em português? Ficar deitando na sopa da sua fama, né? Do que ele já conquistou. É como se ele buscasse um novo desafio, para ver se ele, partindo do zero, ele seria realmente considerado um grande artista mais uma vez, né?
Eu achei isso muito interessante, essa ideia que ele joga ali. Então, era isso que eu queria falar. Beleza. Valeu, Facó. Paulo, depois Cláudio. Está me ouvindo, Lídia? Sim. Sim. Boa noite a todos. Eu gostei, assim, razoavelmente do filme. Não gostei muito, não. Mas achei um filme bom que retrata uma realidade de um grande artista com potencial imenso, né? Mas que é uma pessoa, era, como foi colocado anteriormente, uma pessoa assim, extremamente rosa, né? Ela foi uma pessoa fragilizada, uma pessoa que tinha a questão da mãe também, tinha a mãe sem o apoio da mãe, assim, que a mãe estava, né, internada, e assim, mas era um cara brilhante, né? E que, infelizmente, a relação com a droga realmente prejudicou ele muito, como prejudica todos os artistas que vão para esse caminho. Eu acho que a droga, ela é vamos dizer, o artista é um drogado em potencial. Né? Podemos até pensar nisso, tá? Mas, por quê? Porque ele tem um mundo diferente do nosso, né? A forma deles viverem é diferente, o momento de criação deles é totalmente diferente do momento da gente. Enquanto a gente cria durante o dia, eles vão na madrugada e é onde eles acordam e de repente vem uma ideia. Então, eles são totalmente diferentes da gente, né? Eu sempre achei o artista muito excêntrico, né? E eu tenho o maior respeito por ele, porque eu acho, e quando eu ouço, por exemplo, mais falando sobre música, quando eu ouço, por exemplo, Gil falando sobre como ele compôs uma música, parece uma coisa mais simples do mundo. É uma música linda, fantástica. E a música A Paz, que ele canta com ele e quem que é o coautor também. Mas ele falando como que ele montou aquilo, que era numa madrugada, ele caminhando pelo Leblon. Imagina, isso aí foi há muito tempo atrás. Quer dizer, ele vindo da casa de Caetano, ele contando toda a história, né? Então, eles são assim, muito, muito criativos. Então, o mundo deles é diferente do nosso, certo? Agora, é uma pena. É uma pena que pessoas tão vamos dizer, com tanto potencial se perca dessa forma e morram tão cedo, né? Quer dizer, morrer com 27 anos, como você colocou, né? Como alguns grandes artistas morreram com 27 anos, parece que é uma idade fatídica, né? Mas eu acho que é um somatório, né? De droga, de muita pressão também, muita pressão e muita gente interessada nesse jogo de interesse, que às vezes o artista não está, ele quer fazer, ele quer desenvolver a obra dele, né? Ele quer mostrar a obra dele. E o pessoal olha a questão financeira, colocar, então é um somatório de coisas que faz com que a pessoa há uma perda da estabilidade da pessoa. E a pessoa não tem estrutura, tem que ter uma estrutura muito forte, alguém que chegue e segure a onda, para poder chegar e só produzir. E ter uma base sólida que segure para que ele possa produzir e possa ter o sucesso. Basicamente era isso que eu tinha a dizer. Mas eu assim, não achei excelente, mas eu achei um bom filme. Tá. Obrigado, gente. Vamos lá. Beleza, obrigada, Paulo. Cláudio, depois a Lígia, depois a Rosa. Se quiser deixar a Lígia falar primeiro, pode deixar. Depois só vou pegar carona na fala da Facó, mas como eu já falei, vamos deixar a Lígia. Então tá bom, então depois volta para você. Lígia, você está no mudo. Opa, desculpa, eu te botei no mudo, a gente colocou junto, foi...
Pronto. Obrigada. Tá, valeu, Paulo. Valeu, Cláudio. Assim, poxa, muito legal, Rosa, ter convidado, né, as pessoas para a gente assistir junto o filme e conversar depois. Estou adorando. Seja bem-vinda. Aí, quer dizer, é um filme que eu já conhecia, né? Eu conheço muito pouco a vida do Basquiat e a obra do Basquiat, mas o filme, propriamente, eu já tinha visto outras vezes, né? E é um filme, para mim, esquisitíssimo, sabia? Por quê? Porque tem um lado que eu fico assim, que eu acho que é um filme... Pô, tem muita história, o próprio filme, não é? Você vê o David Bowie, sabe? Essas coisas, assim, a música, né? O Bennett, tudo, né? Do filme, como filme, como produto, ele é muito interessante. E então, assim, é um filme que eu acho interessante, mas ao mesmo tempo é incômodo para mim. E eu sempre me perguntei isso, por que esse filme é incômodo para mim, né? Então, eu acho que uma coisa que eu acho... Tem duas coisas que eu queria falar. Uma é sobre esse incômodo. Assim, toda vez que um filme, um livro, sei lá o quê, sobre a vida de um artista, né, trata mais do artista do que da obra, eu já acho estranho, porque eu acho, a minha hipótese sempre, que o artista gostaria que a obra dele tivesse em primeiro lugar, entendeu? Eu me sinto assim muito bisbilhoteira quando... Né? E olha que eu trabalho com isso, eu vou muito, leio muita autobiografia, biografia, não sei o que, mas assim, eu sempre tenho essa questão, entendeu? Do tipo assim, primeiro, se era o que o artista queria, né, de verdade, e eu acho que não, eu acho que tem um monte de artista aí que sabe que é muito mais importante a obra do que a gente, né? Entendeu? Né? Meus poemas valem mais que eu, por exemplo, né? Sei lá, eu acho que um artista prefere que o foco seja na obra dele, não na vida dele. Então, eu acho que sempre que tem a história de um artista, tem tipo um roubo, entendeu? Isso é uma impressão minha, é mais que tudo uma sensação minha, né? Que eu tento entender por quê. E no caso, né, do Basquiat e de outros filmes, e outros livros, e outras abordagens, estudos, né, é como se também a gente estivesse vendo, né, assistindo, tendo contato com uma obra de um jeito que não é que o artista quer, entendeu? Então, por exemplo, você lê a biografia de um poeta, aí você vê lá o poema todo recortado para mostrar A ou B, e certamente o poeta ou a poeta não iam querer que o poema fosse apresentado daquela maneira, entendeu? Por mais que componha a sua biografia e tal. Então, eu tenho essa questão com esse filme, entendeu? Eu acho um filme esquisito. Lindo de um lado, como realização e tal, mas assim, pensando no Basquiat, eu fico me perguntando essas coisas, que também não são só perguntas em relação a esse filme, mas isso me chama muita atenção. A outra coisa é que eu acho que é um filme que retrata uma coisa muito importante, né, por outro lado, que é essa história de que todo artista, todo poeta, todo tudo, tem que se relacionar com um tipo de ambiente, um tipo de mundo, e que ele não tem controle sobre esse tipo de mundo, entendeu? Que é o mundo que vai acolher a obra dele, pagar pela obra dele, falar da obra dele, entendeu? Ter uma resposta sobre a obra dele. Então, esse é um desafio para qualquer pessoa que produz, aliás, qualquer coisa. Isso é um desafio acadêmico, é um desafio, né, de muitos mundos. E o mundo da arte não foge disso. Então, cada ambiente, cada lugar, cada época e tal, vai ter ali uma configuração. E o artista vai ter que se virar com aquilo. Ou vai ficar produzindo ali na rua, vai ficar produzindo para pessoas que não se especializam naquilo, não é? Então, essa eu acho que é uma grande questão. Porque quando alguém vende um trabalho, vende um livro, vende um troço, isso é importante para caramba, né? É um selo, não deixa de ser um selo do reconhecimento do valor artístico daquilo, do valor poético, do valor, né? Então, quer dizer, é um drama esse. Eu acho que esse é um drama. Eu acho que esse é um drama. Eu diria que ele não é universal ou eterno, porque já teve um tempo em que não existia isso, esse ambiente, né? Em que existia um artista subordinado a alguém poderoso e acabou. Não existia essa mediação, né? Desse mundo, desses mundos e tudo mais.
Mas eu acho que esse filme é um filme muito interessante, porque ele é quase uma caricatura nesse sentido, não é? Porque é isso, é um mundo que não, de pessoas nada a ver, que aí, mas não, as pessoas até têm a ver, né? O Andy Warhol, aquele meio assim, de repente é um cara que tem ideias, um cara legal, um cara e que dinheiro circulam mulheres lindas, circulam homens maravilhosos e coisas não sei o quê. E o artista se ferrando, né? Quando a gente quer o quê? A gente quer se comunicar, a gente quer, né? Sei lá, eu pensei isso hoje, né? Eu vi o filme com vocês, pensando aí no que vocês estão falando. É isso. Lígia, posso fazer só uma observação nessa última coisa que a Lígia falou? Rapidinho. Eu acho que você tem razão, porque a ambiência desse filme é nos anos 80 em Nova York. Eu morei nos anos 80 em São Paulo, que as pessoas falavam, São Paulo... Então, eu sei, aquele jeito de vida era aquilo mesmo. Então, ele vive nessa ambiência, nesse circuito, né? Em que a droga está chegando, né? A cocaína está chegando, ele tem muita grana, então ele vive nesse circuito, e ele tinha as angústias. Então, nada mais do que ele, sabe, se deixar levar por aquilo. Tá? É isso. Obrigada, tá? Desculpa. Beleza, imagina. Você ia ser a próxima, mas beleza, você continua sendo a próxima. Cláudia. Bem, como é a minha primeira vez aqui, assim, aí eu não sei se são pessoas que estão sempre aqui, mas muito feliz de rever a Margarete aqui, a Flávia Cardoso, a Mariana Verdugo, assim, são pessoas que eu conheço de outros espaços, então é muito bom, assim, nesse período que a gente não sai de casa, encontrar as pessoas. Sobre a fala da Facó, que a Mariana até escreveu algo aqui, às vezes eu penso nessa questão relacionada à droga. Eu sou um dos artistas que praticamente assim, me drogo minimamente, né? Assim, eu bebo vinho de vez em quando, uma cachaçinha, então eu não sou da... mas, é lógico, tenho amigos e amigas, né? E até eu não sei se você já passou aí, já exibiu um filme que eu acho maravilhoso dentro desse tema, que é Requiem para um Sonho. É um dos filmes que mexeu muito comigo, porque ele justamente, dentro do que a Facó falou, ele é um filme que fala de drogas no seu sentido amplo, né? Que vai de remédios a vícios de TV, de coisas desse tipo, né? E, no fundo, eu vejo muito essa questão do quanto, às vezes, as drogas elas entram justamente, principalmente quando é ligado a pessoas e a classe artística, é muito isso, assim, de uma sensibilidade muito grande em relação à vida, né? E aí o quanto, às vezes, as drogas, as mais diversas, que vai desde um calmante, de um remédio para dormir, um estimulante, ou drogas pesadas, entram para meio que aliviar essa dor da vida, né? Esse choque da realidade, né? Então, é lógico que dentro da classe artística, isso é uma mistura muito complicada, até mesmo, eu não me lembro qual é o filme, eu não sei se é o do próprio Chet Baker, o quanto, assim, e quantos músicos, às vezes, acham que se parar de usar determinada droga, vai reduzir a sua produção, a sua criação artística. Então, é uma mistura muito perigosa, mas que nem sempre entra como estimulante para criar, mas entra justamente para minimizar o choque com a realidade, né? Eu, às vezes, assim, estou longe de qualquer apologia à droga, a qualquer tipo de droga. Remédios mesmo, eu tento tomar remédio o mínimo possível, porque, assim, é uma química muito pesada, né? Então, mas eu falo de que, assim, se fala muito do quanto, às vezes, as pessoas morrem cedo por conta das drogas, né? Mas, às vezes, também não se fala daqueles que vivem um pouco mais justamente por conta também de drogas, das drogas mais diversas, que não teriam, se bobear, pulado da ponte se não fosse um calmante, se não fosse, às vezes, um próprio whiskinho no final do dia, ou, infelizmente, drogas mais pesadas, né? Mas eu acho que para todos aqueles
e aí não é uma exclusividade acho que da área artística, mas a área artística tem isso muito latente, o quanto assim a dureza da vida choca muito, né? Essa semana passada eu estava, acho que é essa semana agora, né, que está se encerrando, eu estava conversando com um amigo, um grande amigo meu, e o quanto, assim, em períodos como a gente está hoje, assim, é um choque, pelo menos para mim, às vezes, o simples fato, às vezes, de você ir comprar uma garrafa de vinho é um choque, você sabendo de quantas pessoas, às vezes, não tem sequer para comer. Então, esse choque de vida, assim, é fogo, e aí faz com que, às vezes, a gente queira se anestesiar de alguma forma. E aí, sim, eu acho que isso é uma porta para a entrada de drogas e misturando isso com a área artística, porque a gente sempre quer mais no sentido até da própria produção artística, principalmente os artistas que não se acomodam, acredito que como atletas, né, assim, sempre superar os limites. E aí, sim, determinadas drogas podem ser uma mistura muito complicada. Mas era isso, só complementando essa questão, porque de fato é isso, é uma questão bem complicada, né? E uma coisa que eu gostaria de destacar no filme é a trilha sonora, que é muito intensa, né? Assim, é maravilhosa, assim. Acho que quantas músicas assim no filme, né? É mesmo. Obrigada, Cláudio. Você citou um filme que eu tenho um probleminha com ele, mas ele é exatamente isso que você falou, que é o do Aronofsky, é o... Requiem para um Sonho. Porque todos os filmes que ele faz, ele meio que ele meio que personaliza, ele transforma em personagem um problema relacionado ao corpo. Então, ele pega todos os personagens dos filmes, ele Cisne Negro, o outro lá com Mickey Rourke, enfim, ele faz ator ganhar Oscar, é essa parada, né? E aí tem aquela coisa de um inimigo externo, né? E aí o corpo vira vítima daquele inimigo externo. E, na verdade, o grande inimigo é ele, é o diretor, né? Porque ele coloca a droga como o maior problema, mas... Enfim, como se todo mundo fosse vítima de uma coisa completamente diferente, externa, né? Porque o que você falou, eu concordo plenamente, né? Essa coisa da vida ser difícil, a Mariana colocou no chat também, eu vou ler daqui a pouco, mas também tem a coisa de todo um sistema, né? De exclusão de uma população pobre, né? Então, por isso que tem drogas muito, enfim, acessíveis, principalmente nos centros urbanos, né? Enfim, não vamos chamar de genocídio, né? Mas é como se fosse acabar com essa parcela da população, né? E existe essa coisa política do uso das drogas, né? Que os governos participam, e em vez de combater, eles participam, inclusive são financiados por elas, né? Não é só aqui no Brasil. Então, tipo, a droga vira como se fosse um personagem inimigo, né? E, na verdade, ela é uma estrutura, na verdade, e tem um ser humano também, né? Então, tipo, a gente parece que está brigando com uma coisa muito abstrata, né? Mas tem os nomes certos, né? Não é a droga o problema. Enfim, tem outros nomes, né? O Áquila está levantando a mão. Você quer falar, Áquila? Deixa só a falar, aí depois é você. Tá. Pode falar, Rosa. Então, eu acho que a gente está falando muito em relação às drogas, né? Droga sempre existiu. Desde que o homem é homem, existe drogas, né? O ser humano se droga desde que está no planeta, desde que veio para o planeta. Então, acho que a gente, assim, como eu falei na primeira parte, o artista é um ser humano muito sensível, né? Assim, como falaram aí muito bem da anteninha, que prevê o que vai acontecer, eu acho que o artista tem uma sensibilidade muito aguçada, né? Eu sinceramente não fiquei incomodada com as drogas, não, sabe? Eu acho que
a droga faz parte da vida, sabe? Eu não fiquei incomodada com isso, não. E a gente tem que pontuar também que nos anos 80, em Nova York, nessa época, as pessoas estavam muito cansadas daquela arte. Eles estavam, e aí tinha muitas galerias inaugurando, marchands, e aquela... Então, assim, eles queriam uma coisa nova, e o Basquiat foi essa coisa nova que eles estavam procurando também, e graças a Deus com muito talento, né? Então, também ele é o produto daquele meio, daquela época ali, em Nova York, nos anos 80. Então, é isso. Pode falar, Áquila. Obrigada. Obrigada, Rosa. Primeiro, lembrar da excelente exposição do Basquiat que houve no Centro Cultural Banco do Brasil. E toda a parte de Basquiat com o Warhol nessa mesma exposição, que foi uma revelação para mim, foi maravilhoso ver. Agora, sobre as drogas, eu acho que é o seguinte, quer dizer, o artista, como ele propõe novas realidades, né? Então, o tempo todo, para sua própria sobrevivência, ele tem que propor, não é nem desafio, é novos caminhos, novas realidades. A droga dá essa sensação que ele pode realmente criar uma nova realidade real, entendeu? Quer dizer, a fantasia que a droga propicia dá essa sensação, esse voo de que ele pode ir muito além, que ele pode vazar o quadro, ele pode vazar o papel que ele escreve poema, ele pode vazar a realidade e estar numa nova realidade, que é a realidade propiciada pela droga. E isso é agradável. Se não fosse agradável, as pessoas não se drogavam, né? É verdade. Não, é isso que eu estou dizendo. Mas espera, agora eu perdi meu fio. Quer dizer, eu acho que a droga não propicia a criação do próprio objeto, não propicia a criação do artista, mas propicia a imaginação do artista por uma coisa meio delirante que vai de uma onipotência que o artista tem também. Sabe? Eu posso ir mais longe, então eu tomo uma saideira, com essa eu vou chegar bem longe mesmo. Obrigado. É isso aí. Obrigada, valeu. Pai, Cibele quer falar também? Não, eu já escrevi o que... Eu sou mais de escrever do que de falar. Eu sou tímida para falar, eu te escrevi. Então tá, daqui a pouquinho então eu vou ler o que a Cibele falou e a Mariana. Fala, pai. Na linha da exposição do Áquila, eu lembrei do seguinte. Há uma interpretação de que todo artista é um narciso. É a coisa mais natural, né? Então, ele busca compensações, reconhecimento, glória, projeção, aceitação. E essas compensações podem vir através da droga. Pode ser uma forma de compensação, né? Então, eu vejo que é uma reação natural, às vezes até de alguma forma inconsciente, na maioria dos casos, que eu acho que é até inconsciente, a busca das compensações, né? Ou você busca sexo, você busca alimento, bebida, e por que não uma porcaria, né? Por que não uma cocaína? E assim vai, né? Ainda seriam formas de compensação. Eu não vejo que essa busca há uma maldade. Às vezes ele nem tem noção e consciência de que aquilo vai ter, né, algum problema mais na frente, né? Vai criar uma dependência, né? Por outro lado, existe uma questão também que ainda não foi muito avançada. Toda profissão, toda atividade laboral do ser humano gera uma doença, gera uma dependência. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Essa danação bíblica, ela tem uma força terrível, né? Então, tudo que você faz, né, você, com o passar dos anos e das décadas, você adquire, né, como um presente da vida, uma doença profissional. Vocês percebem? E o século da questão tecnológica, ela também gera no ser humano
milhões de doenças profissionais que não foram catalogadas, não foram aprofundadas e estudadas. E problema também até de aceitação se o artista teria uma doença profissional. Claro que tem, né? Graças a Deus, o Átila é um cidadão de muita saúde. Só não ele teria problemas seríssimos, ele lida com tinta e tem chumbo na tinta, nas tintas. Tem outros elementos químicos terríveis que acabam com o ser humano. Destrói o fígado, destrói um monte de coisa da vida do artista, né? E toda profissão tem isso. Toda profissão tem esse karma, essa danação bíblica. Por que não buscar um baseado? Uma compensação. Então, eu não condeno ninguém por isso. Eu só acho que, né, vamos devagar, né? Tá certo? Beleza. Eu não sei quem é agora. Eu queria só ler o que a Mariana escreveu e comentar uma coisinha que a Lígia falou também. A Flávia também ainda não falou nada, a Margarete. Vou ler o que a Mariana falou. Oi? Lígia pediu a palavra. Lígia? A Lígia pediu a palavra? Você está no mudo. Mas não tem ninguém na minha frente? Acho que agora é a Rosa. Não, pode falar. Então é você mesmo, Lígia. Não, é uma observação em relação ao que vocês estão falando, que eu concordo com a Rosa. Eu acho que toda a sociedade, desde que existe sociedade, e toda a sociedade, né, não tem vida em sociedade que não tenha drogas. Isso é um fato, né? Agora, a maneira como... Quer dizer, ou seja, faz parte da vida mexer com a consciência, entendeu? Os limites da consciência. Então, cada sociedade vai ter a sua maneira. A nossa tem uma péssima maneira, não é? Violenta, né? Que é completamente... Enfim, a gente tem o fim do mundo. Tem outras sociedades que têm formas, né, mais criativas, mais legais, né, de mexer com a consciência, que tem né, as bebidas, tudo isso. Então, então, eu queria marcar isso, que eu acho que a droga não é o problema, né? O problema é como uma sociedade se organiza para isso. Quando você vê um menino de 12 anos com crack, tem alguma coisa errada, não é? Quando você vê um aposentado fazendo o que ele quiser da vida dele, tem uma coisa certa, né? Se ele não está dependendo daquilo, se é uma experiência. Enfim, então, tipo assim, eu acho que a droga é um fato e que nós, né, temos um problema. Agora, também não acho que... Porque, assim, o Basquiat teve esse problema da overdose. Ninguém sabe se ele não tivesse... Que nem a Janis Joplin, todo mundo. Se não tivesse overdose, podia estar vivendo até hoje, fazendo coisas maravilhosas para a humanidade, não é? Então, houve um acidente, quer dizer, não é um acidente qualquer, há uma estatística, há toda uma coisa que mostra que, naquele momento, em determinados ambientes, a incidência de acidentes como esse, da Janis Joplin, do Basquiat, né? Eram coisas que aconteciam. Então, também tinha alguma coisa acontecendo ali para propiciar esse problema, né? Que é de pessoas jovens, talentosas, que poderiam ser felizes e trazer coisas maravilhosas para a humanidade. Não deu certo, não conseguiu, né? Então, uma equação estranha. Mas eu acho que, apesar do filme indicar uma pessoa do mundo da arte que teve problemas, Lígia, não acho que o mundo da arte seja especialmente um mundo de drogas, de drogados. Que a arte que eu conheço, pelo menos, nos ambientes que eu conheci, não são ambientes que especialmente marcados por problemáticas de droga, né? Não vejo assim. Não. Eu acho que se a gente for na Bolsa de Valores, a gente vai ficar pasmo. Ali, sim. Ali ninguém pirou. Se a gente for, entendeu? Eu acho que esse ambiente que a gente circula, ou pelo menos o que eu circulo de arte, né, não é especialmente, embora seja um lugar como outro qualquer que tem suas especificidades, entendeu? Vocês falaram de coisas que é verdadeira. Eu acho que o Átila está coberto de razão. A droga dá essa ilusão mesmo, né? Mas não só no artista, né?
dá no acadêmico, no médico. Pô, médico se droga pra caramba. Vocês têm parente médico? Droga pra cacete. Pô, vive tendo acidente com médico e não sei o quê, lá, né, na universidade e não sei o quê. Então, é isso, né? Então, assim, eu não sei, eu só estou falando isso porque eu acho assim, que a gente pegou o caso, do caso do Basquiat, que é uma criatura que não conseguiu passar dos 27 anos porque teve esse acidente, porque ele tinha esse problema de se drogar. Né? Como a gente vê, sei lá, eu estava lendo a biografia da Patti Smith, entendeu? Tem toda uma circunstância, né? Então, tem quase que estatístico, tem gente que vai morrer, né? Não tem jeito, porque, né? Vai ter, mas eu só queria marcar essas coisas. Que ela pode falar. Agora eu queria falar uma coisinha só. É que o que me chocou, o que me mostrou a loucura do Basquiat foi quando ele foi tirar a mãe do asilo de loucos. Ele tinha uma mãe maluca no asilo. Gente, que é coisa pior do que isso? Ele vai lá e pede para abrirem a porta do asilo para ele levar a mãe para a terra dela, para casa. Vocês não repararam isso? Isso eu achei uma coisa terrível. O filme é terrível, mas essa coisa foi terrível. E o que eu escrevi, depois a Lili vai ler, porque eu vou comer alguma coisa. Se você quiser ler agora, leia. Eu não estou achando, Cibele, eu fiquei aqui procurando. Então, olha, então eu vou ler, porque eu sou... Isso. Peraí, deixa eu ver, cadê o Cineclube? Olha, o que eu li foi o seguinte, eu conheci um velho escultor francês chamado Basquiat. Então, quando vocês falaram Basquiat, eu confundi com Bastiat, que eu tinha conhecido. Depois eu falei, eu gosto muito de ouvir o teu pai, Lili. Eu gosto muito de ouvir o professor Nelson, porque ele é tão verdadeiro, tão verdadeiro. Ele é pai mesmo, ele tem o paizão. Parabéns pelo teu paizão, que eu gosto de ouvir. E o Áquila, o tio Áquila querido, fez um negócio tão bonito, ele fez uma observação tão linda, ele disse, ninguém desgostou de um filme tão carinhosamente como o Nelson. Eu achei genial. E eu sou da geração conservada no álcool. Então, o álcool também é uma droga. Para dormir, eu preciso tomar tranquilizante. Também é uma droga. Então, é uma droga. Eu sei que eu estou me destruindo com vinho demais, mas é compulsivo. Eu vou para a segunda garrafa de vinho. Eu sei que é destrutivo, mas também é uma droga. Gente, boa noite. Não vou beber vinho, mas eu vou fazer um sanduíche para dormir. Se eu tivesse leite quente da vovó, do tempo da vovó, um leitinho quente, eu ia até tomar um leite quente, que era recado da minha avó. Au revoir, Jean-Michel, ele não é JM, ele é Jean-Michel. Jean-Michel. Au revoir. Obrigado, Cibele. Que ótimo. Tem uma coisinha, a Rosa, depois o Áquila. Deixa eu só ler o que a Mariana falou aqui rapidinho. Depois é o Áquila, tá? Então tá. Tá ali atrás. A Mariana falou, eu acho que um componente essencial para o indivíduo buscar a fuga da realidade através das drogas ou por outro meio é a realidade ser... dura demais para ele. No caso do Basquiat, noto ele fazendo... Ixi, peraí que é meio difícil baixar aqui. Peraí. Noto ele fazendo esse movimento tanto ao se drogar quanto ao produzir suas obras. Acho que a estrutura psíquica dele era muito afetada por todas as vivências negativas que ele teve, que fizeram ele querer
buscar essa fuga da realidade. A Mariana falou isso bem no comecinho, né? Mas é bem sintético do que a gente conversou também, né? Do que a gente falou. O que a Cibele, eu acho que ela deve ter escrevido no WhatsApp, por isso que não está aqui. Né? O Zé também comentou alguma coisa, a Facó lembrou do filme do Chet Baker, o que o Cláudio também falou, né? Aí o Zé falou, o tema de um filme é sempre um pretexto para o autor, no caso o diretor, falar de si mesmo e para si mesmo, se a audiência se emocionar, é feita a ligação. É isso mesmo, porque quando eu comecei a ver, e tinha muito a ver com essa história do Van Gogh, do Acla comentar comigo, dessa ideia do artista fracassado, desse ideal americano, né, desse personagem. Teve um documentário que a gente passou, América, do João Moreira Salles, mas são 6 episódios, a gente passou um só. Num deles, eu não lembro se é o Lyotard ou algum artista da década de 80, que tem a Laurie Anderson, David Byrne, enfim, uma galera lá de imigrantes também morando nos Estados Unidos, né? Artistas imigrantes e os artistas americanos, enfim, sem ter, enfim, nascidos nos Estados Unidos, né? Mas esses artistas da década de 80, e eles falam dessa coisa, né? Um deles lá falou isso, que um artista jovem, né? Até tem isso, o Oscar sempre premia uma artista nova e não, né? Lembra da Gwyneth Paltrow levando o Oscar da Fernanda Montenegro. Claro que a Gwyneth Paltrow ia ganhar o Oscar por um papel irrelevante, porque ela é nova, então ela vai render mais tempo para o sistema. E a mesma ideia é colocada assim, mas não no artista fracassado, mas na ideia de que o artista novo tendo sucesso também faz eu pensar que já passou minha época, já passou meu tempo, né? Tipo assim, eu não tive sucesso como ele, então tá bom, ele tem sucesso por mim, né? E não assim num altruísmo, pelo contrário, é numa desistência mesmo, né? E numa aceitação de que não tem lugar para mim na sociedade, né? Numa aceitação de que numa democracia as pessoas podem, enfim, ter os seus privilégios e que tudo bem, se eu não tiver, eu continuo chamando de democracia. Né? Enfim, né? Direitos são tidos como privilégios, né? E aí, então, tudo bem eu não ter esses privilégios, e não é eu não ter esses direitos, né? Mas, enfim, a outra ideia que eu queria comentar da Lígia, a gente também comentou isso no dia da Ana Cristina César, né? Dessa coisa de 2 por 1, né? Eu estou anotando aqui um monte de coisa, assim, que depois eu vou editar, eu vou assistir de novo, né? E eu vou deixar tudo isso aqui disponível no YouTube para a gente assistir. Mas na Ana Cristina César a gente comentou isso, né? De 2 por 1, né? Você compra uma obra, mas na verdade você está comprando a obra e o artista. Né? E aí eu até comentei, quando o artista é legal, né? Então você ganha 2 por 1, né? Tipo, compra um quadro do Acla, se você conhecer o Acla, melhor ainda, né? Então, tipo, mas aí o Cláudio também falou no comecinho, quando a gente falou do conselho, né? E dessa coisa política. E claro, a Rosa também comentou isso, né? O próprio Basquiat, né? Ele não era o negro do gueto, mas ele era um ser político, né? E era assim que ele fez o sucesso dele, é assim que ele conseguiu fazer com que a obra dele fosse vista. Não é aqueles 15 minutos de fama do Andy Warhol e de você estar no lugar certo na hora certa. Isso aí também é essa coisa do acaso mágico e que faz você achar, bem, eu não estava na hora certa, no lugar certo, então tudo bem. Não está tudo bem. Né? E aí você vê que o cara ele conseguia manter as relações mesmo com drogas, mesmo com essa coisa ultra subversiva, né? De o tempo inteiro subverter a lógica, a ordem, enfim, por ele ser negro, ele sabia que ele estava sendo o primeiro negro entrando dentro de uma galeria como artista naquela época, né? Então, era muito pesado, mas ao mesmo tempo era muito corajoso dele continuar, né? E entrar nos lugares que ele não era bem-vindo, né? Então, ele conquistou aquilo com política, né? Tomar as ruas e depois ir para a galeria. E hoje é uma discussão que a galera fala em Banksy como se Basquiat não tivesse existido, né? Banksy faz a obra lá para ser destruída, ou então os NFTs, né? Ou No Fungible... No Fungible... esqueci... Token, isso. Token,
Isso, que são essas obras de arte que só existem digitalmente, não importa se elas existem materialmente, e elas inventaram uma outra moeda diferente do Bitcoin, num mercado completamente louco, que o dono do Twitter põe a imagem do primeiro Twitter dele, vende por milhões, a moça lá faz um memezinho de gatinhos, vende por milhões, um outro cara conta o dia a dia dele e junta as fotos todas, vende por milhões, e esses valores que são dados a essas coisas nesse mundo, nesse faroeste aí, né, valores completamente diferentes da relação de público, de história, da política, né? É uma coisa assim, por isso que pode até ter um valor financeiro que não tem nada a ver com arte, né? Porque a arte, a gente vê isso no discurso, assim, principalmente das artes plásticas, como se fosse assim, uma coisa muito distante das pessoas, que fosse só uma coisa dos drogados da bolsa, né? E não é, a arte está aí, o museu está aí, sendo visitado por todo mundo, né? O Átila, naquele filminho que a gente fez para o Museu do NBA, ele dá uma aula, né? De Walter Benjamin, do protótipo, da arte ser de todo mundo. É isso, a arte ela está muito mais próxima do dia a dia de todo mundo do que desses valores que vão criando, né? E ela é sempre política, mas ela não é, ela existe porque ela é arte, ela não existe para ser política. Só que ela não tem escolha, ela é política, né? Então, quem é o próximo? A Rosa. Rosa, desculpa, demorei muito. Ótimo. Então vou falar. Quer falar, Átila? Depois você fala. Tá. Então, pois eu fico pensando nisso que você falou da arte. Assim, eu acho que tudo na vida é política, né? Inclusive a arte. Tudo que a gente faz é política, né? E essa coisa que você falou dele, ele tinha plena consciência de tudo, né? De que ele era negro, que ele estava tendo primeiro, né? Ele era um intelectual, ele frequentou museu desde pequeno, né? Quando ele se acidentou, a mãe dele deu um livro de anatomia, que ele usava aquele livro para as pinturas. Então, ele era uma pessoa, né? Esclarecer, ele sabia de tudo que estava acontecendo, apesar das drogas, conseguia se relacionar bem com as pessoas, né? E ele sabia que as pessoas estavam usando ele às vezes, e aquilo tocava ele naquele jantar que eles estão lá depois da exposição que ele faz, né? Todo mundo naquele jantar, ele sabia que ele fica sem saber, né? O que ele vendo as pessoas disputando ele ali, né? Sabe? Então, assim, e eu acho que tudo isso, né? Essa consciência mesmo, né? E sem estrutura nenhuma, né? Então, não, assim, acabou como acabou, né? Como todo, né? Mas eu também não acho que a droga seja. Eu também concordo com a Lígia de que eu também não vejo, pelo menos aonde eu participo, eu não vejo meus amigos artistas drogados, nunca vi isso, sabe? Assim, é claro que tem como tem em todos os lugares, mas não é uma coisa, sabe, que faça parte, sabe? Então, eu acho também que lá na Bolsa de Valores deve ter muito mais drogado do que entre o pessoal das artes. Com certeza. Tá bom. Margarete, você quer falar? Eu estou vendo aqui, tem um textinho seu. É o Átila, mas como você já não falou ainda, aí você pode falar. Só porque é difícil para mim ler aqui também, aí eu também queria ouvir sua voz, eu não conheço sua voz ainda. Tá legal. Tá legal. Eu gostei muito do filme, né? Assim, eu penso que aquela imagem da água, do azul do mar, foi muito assim, simbólico, porque ao mesmo tempo era a liberdade dele, né? Quando ele dava aquele mergulho, e sabe, é como se ele respirasse aquela liberdade dele, interior, né? E justamente pelo fato dele não conseguir lidar bem com as situações, né? Dele ser uma pessoa tão interiorizada nesse sentido, né? A liberdade dele se dava quando ele dava aquele respiro dentro da água, né? Quando ele sentia aquele azul, né? Sentia aquele azul, né? Pintor, né? É uma situação bem, bem intensa mesmo. É uma coisa incrível. Então, eu gostei muito
do que eu vi. Eu não conhecia esse lado dele, essa intensidade dele. Acredito que ele só ficou, né, desse jeito porque ele se tornou dependente químico, né? O que foi uma tragédia, uma coisa absurda, né? Que acontece com as pessoas que assim, perdem o limite de si, né? Quando você não tem um controle, um autocontrole. É uma coisa assim. Não que as pessoas não possam experimentar outras coisas, isso é muito pessoal, né? Isso é um arbítrio, né? Muito pessoal. E como a Rosa mesmo disse, a droga sempre aconteceu, né? Desde o início dos tempos. Então, é uma coisa que a gente fica, né? Tendo que ter um critério muito próprio, né? E quando você é totalmente enlouquecido, como ele era no caso dele, né? Com álcool, com tudo, né? Com o meio, andando no meio, assim, que realmente esse é de uma facilidade incrível, né? Então, eu acho que ele viveu a época dele, né? Depois do psicodelismo, né? Ainda trouxe aquela carga toda, né? Do psicodelismo. Então, é uma questão assim, muito, muito bonito ver o que foi feito no filme, o desenrolar do filme. A intensidade foi a intensidade da vida dele. Eu gostei muito, achei ótimo. É isso. Obrigada. Obrigada, Margarete. Seja super bem-vinda. Áquila? Eu estava pensando aqui sobre artista, droga, sociedade, droga. Quer dizer, a gente vive numa sociedade muito incompleta. Quer dizer, o ser humano é incompleto, né? A sociedade é incompleta, quer dizer, ela não dá plena satisfação. E os artistas, em geral, são pessoas que sentem mais isso. Quer dizer, são pessoas muito agoniadas, muito... que vivem no fio da navalha, né? Quer dizer, e a obra do artista, a criação do artista, supre esse vazio das pessoas. Quer dizer, a obra de arte cola as partes das pessoas. Quer dizer, esses seres humanos ser humano que é tão dividido, né? A obra de arte pode colar essas partes. Como um filme de hoje. Né? Esse filme de hoje nós vimos e nos sentimos inteiros vendo esse filme. Né? Então, apesar dos artistas serem, em geral, comumente longevos, quer dizer, principalmente artistas plásticos, tem muito artista plástico, por mais cabeçada que eles deem na vida, por mais dificuldade, por mais angústia, eles são longevos. Então, é raro um artista morrer tão jovem, né? Mas lidar com essa agonia é difícil. É difícil. E as saídas são várias, né? Você pode ter saídas... Sendo professor, por exemplo, sendo professor é uma boa saída, né? Quer dizer, você se expande dando aula, né? Mas se você ficar no ateliê lidando com as suas próprias propostas o tempo todo, pode dar resultados esplêndidos, mas é um trabalho heróico, muito duro. Então, você tem muito mais drogado num churrasco de domingo, é claro. No churrasco familiar tem muito mais drogado, mas o artista tem essa dificuldade. É verdade, isso é uma coisa que o Áquila fez eu prestar atenção quando eu comecei a trabalhar com ele, né? Artistas plásticos são mais longevos mesmo, né? Não sei, talvez músico tenha essa coisa da noite, né? Mas artista plástico tem uma coisa de viver a luz do dia. Uma vez eu falei para o Áquila alguma coisa, assim, quando eu ainda não trabalhava com ele, aqui no Cineclube, logo no comecinho, quando era presencial, assim, aí o Áquila falou, não, eu preciso da manhã, eu preciso da luz da manhã. Falei, nossa, que legal, né? Tipo, você acorda cedo porque você precisa de uma luz
que vai mudar o sentido de tudo, né? As cores, todas elas são diferentes na manhã, né? E aí ele falou, eu preciso da luz da manhã. Eu falei, nossa, que legal. Essa é uma boa razão para acordar cedo, né? Fiquei pensando, porque eu odeio amanhã, eu odeio acordar cedo. Apesar que eu amo o nascer do sol, mas tá bom, eu vejo o nascer do sol e vou dormir. E aí, então, eu acho que tem essa coisa de outras prioridades, uma relação com a natureza diferente, né? Que faz o artista plástico ter essa longevidade, né? Porque a gente pega a exceção como regra, que é isso, né? O clube dos 27, né? Os 20, essa coisa de morrer cedo, e aí, então... Porque ele não é só um artista, assim como esses todos que a gente citou, eles não são geniais porque eles morreram cedo, mas eles tiveram uma visibilidade por isso, e talvez eles pudessem passar gerações, talvez eles não quisessem mais produzir nada, mas ali iria ter uma continuação dessa história, né? Mas, enfim, Cláudio... Não, é só uma observação sobre o acordar cedo, né? Porque tem muito esse imaginário, é lógico, que tem artistas, não sei, acho que bem dentro da área de artes visuais, acredito que outros, como a própria música, eu sei que escreve assim, de noite adentro, às vezes de trocar muito na área de música, eu sei que isso é muito comum até pela própria rotina de apresentações, tanto para quem está começando, mas acho que dentro das artes plásticas acho que é um tanto diferente, mas existe esse imaginário, né? Eu me lembro uma vez que, acho que não sei se foi alguma reunião, alguma coisa que eu ia marcar, né? E a pessoa falou, não, você pode ver o horário, pode ser cedo, né? Mas certamente ela deveria estar imaginando, cedo de artista deve ser depois das 10. Eu falei, cedo, mas pode ser cedo mesmo, legal, cedo? A pessoa, pode, eu tipo o quê? Umas 8 horas, ela, não, tão cedo assim, não. Porque acho que se tem esse... Só que 8 horas, assim, pra gente, às vezes, já é até assim. Eu acordo, também gosto muito disso, de ver o sol chegando, né, assim. Então, mas existe esse imaginário, né? Artista, se marcar cedo, pode embarcar, porque vai ser depois das 10, 11, né? Mas acho que dentro de artes plásticas não é um lugar comum isso, não. É verdade, né? São outros imaginários, né? Porque da sensibilidade, são essas sensibilidades diferentes, né? Com cada tipo de artista, né? Lógico que à noite, para o músico, pelas apresentações, tem essa coisa insalubre, né? Essa é a insalubridade dele, né? É não dormir, enfim, ou precisar de estimulante para ficar acordado, porque músico também tem família, né? Também tem filho que vai para a escola, então ele está lá de madrugada, mas ele tem que estar no dia seguinte ali de pé, né? Então tem essas coisas aí. Porque é isso, né, também, outra coisa que a gente não falou aqui, né, falar, você é artista, mas você trabalha, mas você trabalha em quê, né, tipo, eu sou música, eu tenho uma banda, mas e você, mas você trabalha em quê, né, eu falo, não, esse é o meu trabalho, tipo, tem essa coisa também, né, de não ser considerado uma identidade, né, ou de não ser considerado um labor mesmo, né, a profissão. Quem levantou o dedo? Meu pai? Pode falar, pai. Eu tinha levantado a hipótese de que todo artista era um narciso. E ainda nessa linha, Narciso, ele, por ser... era um cara cheio de recursos, né? Ele se achava bonito, lindo, o cara mais lindo do mundo. E ele vê o rosto dele no espelho de água. E ele se apaixona por aquela visão. E faz dele, então, uma pessoa extremamente egoísta, grosso e mal educado. E ele destrata uma ninfa, Eco, o nome dela, né? E Eco acaba morrendo de desgosto por esse desprezo. Antes disso, né, as amigas de Eco reclamam para Diana, a deusa da caça, da pesca, dos bosques, da natureza. E todos ficam horrorizados com o comportamento de Narciso.
e pede providências, né, aos deuses superiores. E aí vem um castigo, né? Então, o castigo de Narciso é de esse encantamento que ele tinha por si só, né, por ele próprio, né, o levaria à morte. Então, ele se fixa naquela visão no espelho de água, né, e se esquece de alimentar e se esquece da vida. Então, ele morre, né, se definhando e vendo aquela imagem que, refletida, né, ele se apaixona por ela. Mas era a imagem dele próprio, ele não sabia, ele não percebia que era ele, né? Então, esse é o problema do Narciso, né? Ele é tão, vamos dizer assim, cheio, tão pavão, né, que ele não percebe que ele é ele mesmo, né? Então, essa questão da nação também, né, da mitologia grega, né, é muito forte. Então, vocês fazem a associação que for possível, né? Ok, Áquila? Vou comprar um espelho novo. Não, mas eu não acho que isso seja uma coisa só do artista. Eu acho que isso tem muito, por exemplo, com essa coisa da juventude. Brincadeira, Áquila. O mito da juventude, a própria coisa das mídias sociais. Enfim, a Bibi, por exemplo, a minha filha, ela é toda tímida, ela é super articulada, escreve pra caramba, escreve no jornal desde adolescente, e ela é toda, né, assim, articulada, né? E, enfim, sim, a gente sempre achou que ela fosse mais para as artes, acabou indo para biológicas, enfim. Mas ela é a menina do discurso e da sensibilidade, tudo. E ela é uma coisa da geração dela, selfie. Desde pequenininha ela tira selfie, né? E ela mesmo, assim, no trato normal, ela é muito tímida, né? Então, tem uma autorrepresentação, assim, que eu acho que é mais explorada para todo mundo e não só para o artista, né? Hoje, nos modos de vida. Porque a coisa do artista Narciso, né? Eu não acho que seja assim não seja que seja suficiente ele mesmo. Até por isso que eu acho que ele é artista, porque ele mesmo não é suficiente, né? Tipo, a natureza é um alimento diferente, a própria vida, né? Assim, e a gente está falando de artes plásticas, tudo, aí a gente fala de músico, mas, por exemplo, escritores também levam lá aquela, né, todo aquele imaginário, né, de serem pessoas, né, muito mais narcísicas, né, pensando assim, né, que bebe, que é grosso, que é antissocial, ou então aquelas pessoas que têm o dom da comédia, né, de serem pessoas assim extremamente wits, geniais, e né, no trato elas são, né, muito difíceis ou acabam se matando, como a gente tem aí vários atores de cinema, comediantes, né? Então vai muito do imaginário, assim, né? Que eu acho que é essa coisa do Narciso, né? Fala, Áquila. Eu estava pensando, seguindo o raciocínio do Nelson, o seguinte, quer dizer, o artista plástico, estou falando do artista plástico, ou o artista que ele é dono dos seus meios de produção e produz, não é? Quer dizer, como escritor também, não é? Quer dizer, o escritor ele não publica seu livro, mas ele pode, com um computador, uma caneta, ele pode escrever sua obra, não é? Então, ele detém os meios de produção como artista plástico. Você fazer um produto que ninguém encomendou, ninguém está esperando, ninguém vai entender. Quer dizer, o artista, quer dizer, inclusive com a arte moderna, que você tem o pressuposto de uma nova linguagem, então você, supostamente, você está criando uma nova linguagem e espera ser compreendido numa linguagem que não é comum. Quer dizer, é muito absurdo. Quer dizer, então você tem que ir atravessando vários obstáculos, né? E isso muito só, né? Muito só.
Porque até que você encontre um grupo que te entenda, que te compreenda, a geração que te entenda, né? Demora. Então, é muito esquisito. E tem um lado... Por isso que os pais não gostam que o filho seja artista-plástico, porque chega a ser falta de educação, né? Antigamente se dizia o homem distinto é aquele que não se distingue. Então, não é fino nem distinto ser artista. Muito bom isso. Você está se expondo o tempo todo. Então, eu até entendo as mães. Que ótimo! Cláudio? Não, a respeito da fala do Átila, acho que no filme tem uma parte também que se fala do... meio que, mais ou menos, que os artistas são eles mesmos o meio, né, para atingir um fim, né? E acho que é muito isso, né? Acho que o artista, normalmente, não existe muito a receita de bolo, né? Assim, para a obra de cada um, para o caminho de cada um. Diferente de... sem mais, sem menos, mas de diversas áreas que se tem ali já toda uma série de procedimentos, né, para se fazer certo ou errado. Mas o artista é isso, desde que ele, sei lá, independente, aí desde cedo, ele começa a tatear isso, assim, esse meio é ele mesmo, né, assim, ele vai tateando, e isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é muito angustiante. Porque, por mais que você troque com outros artistas, não dá para você se apropriar desse caminho do outro artista, né? Então, você tem que trilhar o seu próprio caminho, né? E esse trilhar o seu próprio caminho é isso, é um sistema que não é que pronto, você fez traçou isso daqui, você seguiu essa receita, pronto, você vai ser bem-sucedido. Então, ao mesmo tempo, assim, essa cobrança, por mais que possa existir uma cobrança, acho que de mercado, né, principalmente quando você está aí se relacionando com galerias e com um mercado de arte, mas acho que antes disso, essa maior cobrança é do próprio artista, né, porque ele sabe que é o caminho que ele escolheu para ele, né? Por mais que ele, desde cedo, tenha sido avisado por pai, mãe, amigos e todo mundo, então, não dá para virar de que foi meu empregador, foi o meu... É o seu caminho, né? São as suas escolhas. Você, acho que, dorme e acorda com essas escolhas que são as suas escolhas. E, às vezes, assim, tem dias que você vai dormir numa euforia enorme, assim, cara, que maravilha, e no dia seguinte você vai dormir, ou até mesmo acorda, no fundo do poço, né? Que, assim... Cara, será que é isso mesmo? Tem um filme, eu de novo, com chamado A Todo Volume, não sei se você já exibiu. Não? É maravilhoso, ele fala sobre... É um documentário com 3 grandes guitarristas, né, que é o The Age, do U2, o Jack White e o... que é do Led Zeppelin, o Robert Plant, não, acho que é o Robert Plant, né? E é maravilhoso porque, assim, o mais, digamos, vivido desses todos é o Robert Plant, né? E aí tem uma parte no documentário, um spoiler, né? Que ele, no final do dia, está vindo do estúdio dele, né? Que é um anexo de um castelo que ele mora, e aí ele refletindo com ele mesmo, ele se perguntando se ele não é um engodo, né? Assim, se ele não é uma farsa, né? Então, você imagina aquele músico que é endeusado por todos os guitarristas, ele mesmo se questionando se a vida dele, o quanto é verdadeira, né? Se aquilo que ele faz é verdadeiro. Então, é isso. Acho que isso está com o artista desde os primeiros momentos até se bobear o último acorde ou a última pincelada dele, né? Assim, mas é maravilhoso isso, assim. Ao mesmo tempo que é doloroso em alguns momentos, é assim... É maravilhoso. Ai, depois você me passa o nome desse filme. Também. Boa noite, boa noite. Parabéns, pessoal. Cláudia. Então vamos só encerrar. Obrigado. Para o filme. Queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer demais a presença da Rosa, do Cláudio. Obrigada. Todo mundo que estava aí. O pessoal foi saindo aos pouquinhos, mas foi deixando as suas mensagens. Sejam super bem-vindos, quem estão vindo Adorei. pela primeira vez. Adorei também.
Ó, sexta, sábado, domingo. Adorei. Eu vou frequentar agora. Eu vou frequentar. Sim, vem sim. É uma delícia assistir filme. Eu frequentava quando era ao vivo, sempre ia, né? Eu vou voltar. Vou voltar. Tá? Beijo em todos e todas, Flávia, Mariana. Beijo para todo mundo. Encontrá-las. Um beijo, boa noite. Tchau, 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 paizão. Tchau, filha. Tchau, tchau.